O que você acha de ter as suas principais perguntas respondidas por alguém que está há mais de 9 anos no mercado de importação, morando 12 anos na China e trabalhando diretamente com importação de semijoias há 7 anos? Exatamente isso. Essa aqui é uma série que nós estamos fazendo aqui no YouTube, onde eu separei as principais perguntas dos meus mentorados, o pessoal da comunidade LCN, e dos meus clientes, que já estão há anos trabalhando com importação. Eu decidi responder essas perguntas aqui para poder abrir mais a sua mente e você entender um pouco mais esse universo de importação diretamente da China. Mas antes de começar esse vídeo, quero te pedir o seguinte: sim, dá uma curtida, curte esse vídeo, vai lá. Isso mostra para o YouTube que esse vídeo é mais relevante. Ultimamente o YouTube tem levado muito a sério essa parte de curtir o vídeo e está encaminhando para mais pessoas. Isso também incentiva aqui da gente gravar esse conteúdo diretamente da fonte para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, liga a notificação para você não perder nenhum conteúdo como esse aqui que nós estamos colocando diretamente da fonte. Conteúdo riquíssimo para aumentar o seu conhecimento desse mundo gigantesco que é a importação. Vamos lá, vamos direto para o vídeo. Qual a quantidade mínima para poder iniciar uma importação da China? Tá. Bom, eu vou trazer duas realidades aqui. Quando eu comecei a importar e de uma história de um cliente meu do Rio Grande do Sul que começou bem pequenininho e hoje é um dos maiores distribuidores da região dele. Quando eu comecei com o que eu tinha, tá? Mediante a necessidade que os clientes que eu tinha em mãos tinham também. Acontece muito o erro da pessoa querer comprar e acabar não tendo uma demanda, uma saída, não ter construído uma audiência para poder iniciar a sua venda. Eu sempre costumo dizer que na importação o segredo não é na compra, e sim na venda. Você escuta vários casos aí de clientes que compram 3.000 peças por modelo, 2.000 peças por modelo, e a maioria dessas peças já estão vendidas. E se você quer alcançar esse nível, você precisa ter uma boa saída. Então eu começaria dessa forma, foi como que eu comecei, com o mínimo que eu tinha, tá? Ao ponto de eu poder investir esse dinheiro e se por acaso der ruim, se acontecer algum problema, eu ter como recomeçar, tá? E o meu cliente foi muito similar. Ele começou importando R$1.000. Não, na verdade ele começou importando $1.000, tá? E hoje ele chega a importar mais de $50.000 por pedido, sendo um dos maiores distribuidores de semijoias da região dele. Então coloca sempre uma coisa em mente. Começa com o que você tem, cuidado em fazer dívidas, comprar demais e busca sempre clientes parceiros assim que você consiga ter uma boa saída do seu produto antes de importar. Isso é muito comum, tá? Eu mesmo já pequei muito nesse ponto, que é trabalhar com revendedores e tomar cano. É um modelo que funciona. Por que funciona? Porque tem pessoas que trabalham com esse modelo de negócio, com revendedores, e dá muito bom. Porém, você tem que saber fazer. Uma das formas que eu conheço um cliente que faz é uma presença constante, metas, trocar as revendedoras, tá? E treinamentos. E obviamente toda a segurança através de indicações. Ele não aceita revendedora se não tiver uma indicação, tá? Então eu sempre costumo dizer que é o seguinte: falar até passarinho fala, mas o que me importa mesmo são resultados. Então não é que o modelo de negócio através de revendedoras é ruim. É o que muito aconteceu comigo, que eu não sabia fazer. Então aprendi com quem sabe, mas me coloquei na balança, não é um tipo de negócio para mim, tá? Então parei de trabalhar com revendedores há muito tempo. Mas como que o meu cliente faz? Ele investe muito em treinamento. Ele tem mais de 12.000 revendedores espalhadas na região deles. Ele investe muito em treinamento. Ele tem uma equipe para poder cuidar dessas revendedoras. Não aceita revendedoras se não tiver uma indicação, tá? E precisa ter nome limpo. É da forma que ele trabalha, mas acredito que o nome limpo não pese tanto, foi o que ele disse para mim. O que pesa muito realmente é os resultados, e sempre na sua margem de lucro trabalhar com uma possível perda. Você não sabe com quem você está lidando, você não conhece todo mundo, né? Minha mãe dizia que o coração das pessoas é terra que ninguém pisa. Mesmo você estando ali, conversando com a pessoa, você não sabe o que passa pela cabeça da pessoa. Então sempre tenha o máximo de cuidado possível e veja com quem que você está negociando. Foi assim que o meu cliente cresceu e é assim que eu cresci na época que eu parei de trabalhar com revendedora e comecei a trabalhar com vendas diretas. Saiba com quem que você está trabalhando, que vai te trazer muitos resultados. Na minha opinião,
Qual é a melhor forma de você perder o medo de importar da China? Fazendo. Tem uma pergunta, na verdade tem uma resposta clássica que eu sempre dou, que é o seguinte: tá com medo de importar? Não tem problema. Vai vir uma cliente minha, tá? Um cliente meu, vai aprender todos os processos que eu faço, inclusive nas lives que eu dou, na live aula, né? Toda terça-feira no Instagram, vai aprender tudo isso, colocar em prática e vender para você. Uma outra máxima que eu sempre digo é o seguinte: se importação não fosse seguro, não existem importadores no Brasil, tá? O que acontece é que você não sabe fazer. E o medo que a maioria das pessoas tem de importar é compreensível, tá? Eu mesmo, quando fui fazer minha primeira importação, cheguei em 2009 na China, em 2010 eu fiz a minha primeira importação para o Brasil, no caso, exportação que eu estava aqui na China, né? Um frio da barriga tremendo. Mas eu vi os resultados que as pessoas que já estavam aqui na China estavam tendo, né? Eu falei, cara, eu tenho que perder esse medo. Até quando eu vou ficar com medo? Porque o medo paralisa. Quando você tem um medo aonde te faz refletir, é uma coisa. Agora, o medo que te paralisa, eu acho que é um medo inútil, tá? Para quem continua alimentando esse medo. E uma coisa que eu também sempre faço é o seguinte: comece devagar, um passo de cada vez, sem pressa. Aquela famosa frase, né, que ultimamente está sendo muito declamada aí no Brasil, sem pressa, sem pausa. Eu adotei essa frase para mim, tá? Comece pequeno, não tem nenhum problema em começar pequeno, mas sem pressa, sem pausa, experimenta. Tá? Você nunca vai ter uma experiência real você ouvindo apenas a opinião de outras pessoas, por exemplo. Você tem que ter a sua experiência. Como que você vai ter a sua experiência? Tá? Fazendo. Então, perder o medo da importação é simples, fazendo. Eu conheço várias pessoas, só no último ano foram milhares de pessoas que nós ajudamos a fazer a importação, e todos, sem exceção, tinham esse receio, esse frio na barriga, faziam milhares de perguntas justamente por conta do medo. E é interessante. O que mais me chamou a atenção, vamos dizer assim, foi que mesmo com medo fizeram, tá? Eu tenho um amigo meu que ele foi marinheiro durante muito tempo, né? Serviu o exército não, a marinha durante muito tempo, e ele disse assim, o general sempre falava assim para eles, corajosas são as pessoas, tá? Que mesmo com medo fazem as coisas. Se você esperar o medo passar, esquece, você nunca vai fazer nada. Bom, segurança, né? Importar com segurança. É mais ou menos o que eu acabei de falar na pergunta anterior. Existe um processo, né, que você precisa ter na hora de você fazer uma importação, para que você faça a sua importação segura. O primeiro ponto é qual tipo de produto que você está importando. Eu tinha um escritório na 25 de março em 2017, tá? E o que eu mais recebia eram pessoas lá no escritório, era o escritório da fábrica, o que eu mais recebia era pessoas falando, eu acabei de montar um grupo, ou estou vindo de um grupo do Facebook e já sou importador. Eu perguntava assim, tá, você compra de qual fábrica na China? Você usa o seu radar ou você usa uma trading? Tudo perguntas comuns para quem trabalha com importação e as pessoas não sabiam responder. Tá? E nessa mesma época, tá? Lá para 2018, veio muitas informações de pessoas que compraram desses grupos e não receberam a mercadoria. Tá? Alguns motivos eram: as pessoas que estavam liderando esse grupo era de má índole, tá? Então você precisa ter bastante cuidado quando você entra em um grupo, tá? Mas o principal ponto era que as pessoas que estavam no grupo não tinham a mínima noção de como que faz uma importação. Quais são as nuances de uma importação? O que você precisa saber quando você vai fazer uma importação? O Brasil é um dos países mais complexos que existe para poder fazer importação, tá? É bem complexo, é bem burocrático. O Brasil já é bem burocrático, né? Mas na importação parece que eles abusaram, tá? Tem muitas coisinhas que você não consegue entender na importação. Eu vi vários casos eu vou contar uma história rápida aqui, de uma empresa que foi importar chinelo, tá? E na importação, se você declarar o produto errado, você toma uma multa, tá? E a pessoa foi lá, o fiscal, né? O fiscal foi lá e multou o despachante que declarou o produto errado. Mas antes de declarar, ele perguntou para a Receita Federal falou que era esse produto. Mas como que no Brasil cada fiscal ele pode te multar, por exemplo, tá? Por alguma análise que ele fez, e você vai ter que correr na justiça contra a decisão dele. Então aconteceu esse caso dessa empresa ser multada mesmo com a
as informações corretas do produto. Nas semijoias a gente não tem muito esses problemas, tá? Mas sim, você precisa tomar alguns cuidados, como que eu ensino nas próprias lives que eu faço, né? O passo a passo da importação. Então, a importação em si, ela não é insegura, como que eu falei na última resposta, se importação fosse inseguro, se importar da China não fosse seguro, não existia importadoras no Brasil, e a gente tem algumas importadoras, principalmente em São Paulo, né? O que pode acontecer é que você não sabe o que você está fazendo, você não sabe fazer importação, então tem que tomar cuidado nesse ponto, tá? Então não é a importação que é insegura, é aquela analogia, a faca é uma faca, tá? O meio, né, a pessoa que está utilizando a faca, ela pode utilizar a faca para poder cortar um legume ou ferir uma pessoa. A importação é muito similar, tá? A importação está aí. Você precisa aprender a fazer a importação para que você possa ter segurança na hora de importar e, que sabe, até vender esse serviço para outras pessoas, que é o que mais acontece nesse mercado. Muitas pessoas que são importadoras, mas não compram para si e vendem esse serviço e ganham uma boa grana com isso. Eu mesmo iniciei na importação dessa forma, vendendo serviço de agente de importação, ajudando as pessoas a fazer importações. É um negócio muito grande. Interessante a pergunta. Eu já me questionei isso. Se eu estivesse começando agora, por onde eu começaria, tá? Tem uma música, tem um cantor que eu gosto demais de um grupo, Grupo Revelação, grupo de samba e pagode, eles são cariocas, que falam assim, tem que começar do começo, tá? Na minha visão, a importação começa com o cliente, tá? Você não vai importar para colocar você não vai importar semijoias, por exemplo, para colocar o produto na sua estante, né? Você vai pegar esse produto para poder oferecer para alguém, tá? Então sempre comece pelo seu cliente. O que o seu cliente quer? O cliente fala, às vezes a gente esquece disso, tá? Tem algumas cenas que me marcam muito quando os clientes vêm aqui para a China, que é o seguinte: a maioria dos clientes chega no showroom, tá, do fabricante e pega assim, isso aqui eu não gosto, isso aqui é feio, isso aqui não sei o que. E poucos fazem o seguinte: pergunta para os seus clientes. Acabei de chegar aqui na fábrica, tá? Tô te filmando aqui esses estojos aqui, esses produtos aqui, dá uma olhada quando você acordar, me dá um feedback, tá? Para eu poder comprar para você esse produto aqui, eu vou estar importando e eu posso incluir o seu pedido junto. Isso aqui é uma garantia que você está comprando um produto que o seu cliente vai gostar, tá? Então comece pelo começo, faça uma pesquisa, pergunta para o seu cliente o que ele quer. A segunda coisa é o seu bolso, tá? Eu falei isso na primeira, em alguma resposta anterior aí, é o seu bolso, tá? Vê exatamente o que você tem, por onde começar. Você pode começar pequeno, comece pequeno, mas pensa grande. Eu tenho uma frase que eu falava muito, pense pequeno, tá? Mas pensar pequeno e pensar grande é o mesmo esforço, mira na lua, porque se você errar, você vai estar entre as estrelas, tá? Dá um passo de cada vez. Você está com R$500, você dá para começar para importar com R$500, por exemplo. Eu já falei na live que com R$200 você consegue importar, tá? Então, tudo tem que ter um começo. Qualquer caminhada, qualquer corrida que você for dar, lembra, você precisa dar um passo primeiro. Sempre assim. Então, comece com o que você tem, tá? Mas sempre focando no cliente e não em você. O cliente sempre tem razão.